Sim. Bom dia, pessoas! Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Pequeno Empreendedor. Meu nome é Aline e aqui nós abordamos e discutimos temas de como você, empreendedor, quer colocar o seu sonho na realidade. Você que deseja ter uma empresa de alimentos do zero com baixo custo, aqui é o seu lugar. E o tema de hoje é mais um segredo da ficha técnica que muita gente não sabe. Então, vamos assistir, vamos estudar, que hoje é o momento de você aprender sobre esse assunto que muita gente tem dúvida e muita gente não sabe, às vezes, para que serve. Inclusive, muito obrigada por vocês terem participado das minhas enquetes. E muita gente realmente falou que, apesar de não saber o que significava a ficha técnica, queria entender sobre o assunto, e as pessoas que já entendem um pouquinho acham importante que ela fosse utilizada dentro da área de manipulação de alimentos. Então, para começar a nossa live de hoje, eu vou fazer as duas perguntas, uma atrás da outra, porque eu acho que elas se completam e se ajudam bastante para que eu possa explicar para vocês da forma correta. Então, vamos lá. O que é ficha técnica e qual o objetivo desse documento? Então, aqui nós temos duas perguntinhas, tá? O que é ficha técnica é a pergunta número 1 e qual a vantagem desse documento? Gente, a ficha técnica, ela é um documento que ele é levado para a área de manipulação de alimentos, onde a pessoa que vai fabricar o seu produto, manipular o seu produto, tem que ficar com a ficha técnica lá do ladinho, porque lá tá discriminando tudo o que tem que fazer, o passo a passo, inclusive os ingredientes, a quantidade, às vezes está lá a marca, porque tem também pessoas que gostam de colocar a marca. Enfim, lá você pode realmente ter essa facilidade através da ficha técnica. Então, na verdade, a ficha técnica, ela é um guia, certo? E qual é o objetivo? O objetivo é justamente esse, que você consiga, através desse documento, ter algo mais palpável, sabe? Algo que dá direção ao meu funcionário, principalmente aqueles que estão começando, aqueles que ainda não entendem que não existe fazer de qualquer jeito, que não existe fazer de qualquer forma. Então, para ele, vai ser muito importante que ele entenda que ali existe um passo a passo, né, para se realizar o produto. E assim, é importante que ele entenda que aquele documento, ele não tá ali só de enfeite, sabe? Ele tá ali realmente para fazer o passo a passo do seu produto acontecer. Inclusive, ele é muito importante até quando o seu funcionário falta e vem outro, por exemplo. Se ele já recebeu um treinamento antes, e ele já tem uma noção, ele vai olhar a ficha técnica, ele vai entender exatamente o que é para fazer. Então, isso é muito importante. E aí, eu respondi a perguntinha número 1 e a perguntinha número 2. Bom, vamos então à nossa pergunta número 3. Quais as vantagens do documento ficha técnica? Essa vantagem da ficha técnica, ela é maravilhosa. A ficha técnica, ela pode te dar um controle de compras. Por quê? Porque cada produto que você desenvolve está lá. Vamos aqui dar o exemplo de uma doceria. Então, o bolo vulcão. Só tô dando um exemplo aqui, não é o meu nicho, não conheço. Vocês podem me corrigir, mas eu tô aqui só imaginando. Então, o bolo vulcão tem uma ficha técnica para ele. O passo a passo do que fazer, cada ingrediente, a quantidade de cada ingrediente, certo? E aí tá lá o do vulcão. Aí pode ser o de formigueiro, tá?
pode ser o de leite ninho. Cada um vai ter a sua formulação, cada um vai ter a sua ficha técnica. Então eu vou conseguir, através da ficha técnica, fazer uma lista de compras totalmente controlada, assertiva e que eu sei que é exatamente aquela medida que a pessoa vai precisar. Eu não vou ficar ali imaginando as coisas, é algo muito assertivo. Além disso, tem o controle de estoque. Se eu sei que é dia de produção e vai fazer esses 3 bolos que eu falei para vocês, por exemplo, o formigueiro, o vulcão e o leite ninho, eu já tenho que observar se o meu estoque apresenta todos aqueles ingredientes dos produtos que eu vou fabricar no outro dia. Então, ele já me dá um direcionamento tanto das compras quanto do controle de estoque. Ele me dá também uma importância muito grande, por exemplo, de estar também direcionando o meu funcionário, que se ele sabe que faltou, ele mesmo pode fazer esse controle de estoque, porque ele sabe quanto ele usou. E isso foi uma dinâmica que nós adotamos aqui na empresa, que os próprios funcionários eles pediram para aprender e para fazer isso. Antigamente era a produção, por exemplo, era na segunda, e quando era no domingo eu ia lá e anotava, né, numa ficha, numa planilha controle, tudo que tinha e depois eu tinha que ver tudo que iria faltar. E hoje em dia eles mesmos fazem, eles se adequaram a um processo e eles me pediram, não foi uma coisa assim que eu cheguei, não, eles me pediram e realmente ficou mais fácil, porque se eu acabei de produzir, né, eu sei quanto tá sobrando de cada coisa e quanto tá faltando já para a semana que vem. Então foi algo assim que ficou bem decidido, bem definido e que eles entenderam que eles poderiam fazer isso sim, até melhor do que eu, né? E ia levar menos tempo porque eles já estavam vivenciando aquela produção. Então é um documento importante porque ele te dá todo esse controle. E também, gente, a outra vantagem é nunca perder a qualidade do alimento. Porque pode sair funcionário, pode entrar funcionário, teu funcionário pode ficar de férias. Mas se você tiver essa organização de sempre treinar outros funcionários que possam realmente ter, né, ter essa função, porque também não é todo funcionário que se adequa na área de produção, na área de fabricação, mas esse funcionário que goste da área e que ele esteja ali, né, só esperando a oportunidade, fique ali, né, esperando, estando de stand-by lá, esperando para que outro funcionário, quando falte ou fique doente, alguma coisa acontece, ele entra ali. Então ele já vai, como ele já está treinado, ele já sabe que aquilo ali é importante, ele não vai fazer realmente de qualquer jeito, ele vai continuar seguindo a ficha técnica. Então ela é muito importante para ela continuar, para o produto, na verdade, é importante para o produto, porque o produto ele continua com a mesma qualidade, do mesmo jeito. Pode entrar e sair funcionário, o produto não muda, o gosto não muda. Então, assim, eu percebo, por exemplo, lugares, restaurantes, né? Enfim, lugares em geral que a gente gosta de ir e comer, né? Apreciar uma boa comida. Eu já fui em lugares, por exemplo, que a gente chega lá e a gente come uma comida maravilhosa. E aí você grava aquele gosto, né? É estranho falar isso, mas é isso. É por isso que a gente tem vontade de voltar num lugar. Nossa, eu quero voltar porque eu tô morrendo de vontade de comer aquela comida porque foi muito bom da última vez. Então você tá lembrando ali do gosto, né? Você criou uma memória afetiva, você criou uma relação com aquela comida. E aí você pensa que vai voltar todo o tempo. E aí quando você tira um tempinho para chegar lá e comer novamente aquela comida, não tem o mesmo gosto, não tem o mesmo cheiro, não tem a mesma consistência, né? Não tem assim a mesma estrutura que você observou da primeira vez. Então você pensa, poxa, não era isso. Eu não vim aqui para comer isso. Então isso é muito chato, isso é desagradável, isso faz com que a gente perca clientes, né? E o cliente ele fica chateado porque às vezes ele veio de tão longe para poder
comer aquela comida e ela não tá daquele mesmo jeito. Então, ou seja, a ficha técnica é um documento que ela padroniza o teu produto. Então, assim, mesmo que não seja, sabe, mesmo que você pense assim, ah, será que tá certo? Será que eu vou conseguir? No início, a ficha técnica, ela é complicada de fazer porque você ainda tá realizando, assim, ajustes, sabe? Então, esses ajustes, eles podem te custar um pouquinho, mas é um investimento, tá? E é um tempo que você dedica que você não vai se arrepender. Eu digo que eu tive um filho aqui na empresa, porque demorou basicamente 9 meses pra gente terminar a ficha técnica. Por quê? Porque no início eu tava ajustando, né? Aí ficava de um gosto, e aí pra mim tava bom, pros funcionários tava bom, mas a gente cria essa relação cliente-produto, e aí o cliente dizia que não tava, e aí a gente tinha que reajustar de novo. E assim, não se preocupem, gente, porque como a gente sempre busca padronizar o produto, que é uma das vantagens da ficha técnica, não fique desesperado se você tiver que alterar de vez em quando. Eu, por exemplo, altero de vez em quando a ficha técnica. E eu não vejo problema nenhum nisso, tá? Muito pelo contrário, contanto que eu padronize sempre o meu produto, para mim é isso que vai gerar qualidade no meu produto, que vai fazer meu cliente voltar. Agora sim, hoje eu altero bem menos, né? Eu acho que uma vez no mês eu altero. E assim, uma dica para vocês. Vocês podem deixar ali um espacinho, por exemplo, caso o funcionário ele tenha uma ideia que deu certo, ele pode escrever ali. Eu deixo assim algumas linhas colocando observação, porque aí eu vou provar o produto deu certo. Nossa, o que vocês fizeram, né? Eles vieram, pediram autorização, olha, a gente pode mudar isso, isso e isso. Certo, pode mudar. Então, se deu certo e eu provei e gostei, e os clientes provaram também e gostaram, aí eu pergunto, o que vocês fizeram? Eles vão me falar isso, isso e aquilo. Então, eu falo pra eles, escrevam lá na ficha técnica, tá? Escrevam isso porque é importante. Então, eles vão escrever e o próximo coleguinha que possivelmente pode acontecer de vir substituir os que estão lá produzindo, ele já vai saber que teve essa observação e que houve essa mudança. Mas isso hoje em dia não é algo comum. Para mim é algo que é uma exceção, né? Porque antigamente era mais complicado porque a gente estava estruturando o sabor, mas hoje não. Hoje é uma alteração ou outra, mas de qualquer jeito não deixa de ser um documento importante e que tem essa vantagem também de padronização do seu produto, tá? E outra coisa também é que ela te facilita muito da treinamento. Imagina um funcionário chegar e você ficar repetindo, anota aí, ó, vai tanto de trigo, vai tanto de manteiga, olha, vai 4 ovos, olha, vai 1 litro de leite, anota aí, já pensou, gente? É horrível. Ou então o funcionário chega e fala assim, eu posso fazer um bolo? Faça o bolo, faça de qualquer jeito aí. Não tem sentido nenhum, parece a casa da mãe Joana, parece que tá entrando na sua casa e fazendo do jeito que você quer. Então, empresa tem que ter direcionamento, tem que ter caminho. Se você deixar o funcionário solto e ele errar, a culpa não é do funcionário, sabe? É sua, porque ele não tem noção, na verdade. Você que tem que orientar, você como líder tem que orientar para que as pessoas tenham um segmento, para que elas comecem a ter padrão. Então, gente, isso assim é assim extremamente importante, tá? Então vamos. Tem alguma pergunta? Vamos à nossa quarta perguntinha. Quais os efeitos colaterais da falta desse documento? Olha só, a falta do documento, ela gera uma série de problemas. Por quê? Primeiro, porque você perde total controle de muitas coisas importantes, inclusive do teu controle financeiro. E isso para uma empresa é um risco. Você está correndo um risco muito grande
até da sua empresa entrar no vermelho e você nem saber. Você nem ficar sabendo. Porque sem a ficha técnica não tem controle de compras, não tem controle de estoque, tá? Assim como o funcionário pode gastar, por exemplo, 2 quilos de trigo num dia, no outro ele pode gastar 4. E no outro ele pode gastar 3. Então você não tem controle nenhum do que está entrando e do que está saindo. E isso acaba prejudicando toda a empresa. Toda a empresa. Porque cada um começa a fazer do seu jeito, os clientes começam a reclamar e o próprio funcionário que está lá na venda, ele não consegue fazer uma propaganda ou marketing correto. Porque às vezes ele fala, às vezes o cliente vem e pergunta: ah, tem essência de baunilha aqui? Ah, porque eu começo a ter uma alergia quando tem essência de baunilha. Como quem está produzindo está fazendo de qualquer jeito, ele pode ou não pode colocar essência de baunilha. Então, como que o funcionário lá da venda vai responder a pergunta do cliente se nem ele sabe se tem ou não tem, porque não tem ficha técnica, sabe? Não tem um padrão a seguir. Então, todo mundo fica perdido, o cliente não vai ficar satisfeito. A tendência com o tempo é o cliente não gostar, sabe? Não é porque tá tratando mal, mas é porque o funcionário realmente não consegue responder. E quem consegue responder isso? Só o funcionário que fez isso, se ele lembrar. Ai, meu Deus, ontem fiz tanta coisa. Ele fez de qualquer jeito, não tem ficha técnica, né? E lembrando que o exemplo que eu tô dando aqui é o funcionário que cada semana faz de um jeito, porque não tem ficha técnica. Então, assim, a única pessoa que poderia talvez responder é o funcionário, é o próprio funcionário que fez o bolo. Só que se ele lembrar, você tem que depender da lembrança dele. Então, assim, cuidado, tá, gente? Cuidado, não tem ficha técnica. Muito cuidado com essa questão, porque eu não posso te garantir que a empresa não vai entrar no vermelho e você corre um risco muito grande disso acontecer, de você perder o controle, vai desestruturar toda a tua empresa, vai desestruturar os teus funcionários e as coisas elas vão começar a ficar perdidas. E a tendência, gente, infelizmente, é sempre diminuir o fluxo de clientes, enfim, né, de ir à falência as coisas, tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado. Bom, você perde o controle de estoque, você perde o controle de compras, você perde o controle da venda, você perde cliente, inclusive, tá? Você perde até o controle do funcionário da produção, porque como ele está acostumado a fazer de qualquer jeito, quando você implanta um sistema desse de controle, que é o documento da ficha técnica, assim, ele acaba realmente fazendo de qualquer jeito, tá perdido. Então, ou seja, é um documento de controle da sua empresa. Então, eu não posso te garantir que sem ele vai dar tudo certo. Inclusive, é uma das coisas que eu mais recomendo, assim, para as pessoas que me procuram, gente, vocês têm que ter uma ficha técnica. Ah, Aline, como é que faz uma ficha técnica que eu não quero ter todas essas desvantagens que você acabou de falar? Só que a ficha técnica, só quem sabe fazer do seu produto é você mesmo. Me peça para fazer uma ficha técnica de um bolo. Gente, eu não sei fazer. Assim, eu sinto muito dizer para vocês. Mas eu não sei fazer essa receita porque o meu nicho não é bolo. Entende? Mas por que hoje eu consigo alterar minhas formulações e criar novos sabores de sorvete? Porque eu tenho a ficha técnica. Eu tenho a base de muito sabor para poder alterar e até de criar novos, de fazer mistura, que a gente chama de mesclagem. Entendem? Então, uma das desvantagens também, depois de tudo que eu falei para vocês, é essa. Você não tem uma informação base para fazer alterações, para fazer com que o seu produto, ele pode ser alterado, ele pode ser inovado, ele pode surgir novos sabores. Então assim, é muito importante que você tenha essa questão, sabe? Que você tenha essa questão de ter realmente a ficha técnica. Gente, deu para vocês entenderem? Tá tudo certo?
Vamos lá as perguntas. Então vamos à nossa quinta perguntinha. Muita gente não sabe disso. Sério, muita gente não sabe disso, mas eu vou responder essa quinta pergunta. Existem vários tipos de ficha técnica? Gente, existem vários tipos de ficha técnica. Inclusive, eu, Aline, tenho duas, tá? Porque eu tenho uma em que e serve para o meu controle financeiro. Essa ficha técnica que eu uso, por exemplo, para mim, Aline, aqui na gestão financeira, ela diz quanto rende o meu produto, quanto custa o meu produto, sabe? Ela é muito baseada no financeiro, no cálculo. E ela também tem a fórmula, né, da quantidade da medida técnica. O que é a medida técnica, Aline? Medida técnica é 200 gramas, 1 litro, 5 gramas. E o que seria a medida caseira? 1 litro seria uma vasilha tal que você tem lá específica na sua área de produção. 200 gramas, por exemplo, você diz, é a outra vasilha. Ou então 5 gramas, uma colher. Ou então você coloca mesmo 200 e diz, coloca uma observação lá ou fala com a pessoa que ela tem que pesar, que é um item importante que ela tem que pesar, certo? Aliás, não existe ficha técnica, tá, gente? Sem medidas. Se tá lá 200, tem que medir. Não existe ficha técnica da cabeça. Então, se tá 200, você tem que fazer a aferição, né, na balança de 200, certo? E alguns, logicamente, vai precisar da medida caseira, como, por exemplo, colher. 5 gramas, né? Às vezes, 5 gramas a balança até pesa, mas às vezes, por exemplo, 1 grama, 2 gramas, não sei qual é o seu nicho, mas pode ser que surja essa proporção de medida para alguma coisa, e aí às vezes é melhor usar a colher, que é uma medida caseira, tá? Então, assim, o que eu fiz? Eu fiz uma ficha técnica completa da minha realidade, completa mesmo, tá? Com medida caseira, com medida técnica, com os custos do produto, o rendimento do produto, com o passo a passo, que é o modo de preparo, os utensílios que eu ia precisar. Eu fiz uma ficha técnica super completa. Só que na hora de mandar lá para os meus funcionários, gente, me digam, me respondam a pergunta. Qual é o interesse deles de ter uma ficha técnica dizendo qual o valor de cada produto? Nenhuma. Isso é importante para mim, Aline, para eu fazer o meu controle financeiro. Então, o que eu fiz? Eu dividi. Então, lá para a área de produção, tem o quê? Os ingredientes, a quantidade, a medida caseira. Eu também coloco a marca, eu acho importante, tá? Colocar a marca. E eu também coloco o modo de preparo. Algumas pessoas, elas acham muito interessante. E na verdade, para alguns nichos da área de alimentos, eu, Aline, acho importante, por exemplo, colocar fotos, tá? Fotos, por quê? Para padronizar. Aline, como é que eu vou confeitar o bolo? Olha a foto. A foto tem que estar legível, tá? Você olha e consegue entender como é que é realizado aquela cobertura daquele bolo. Então, eu não tenho, para mim, dentro do meu nicho, essa importância, tá? Eu, Aline, não tenho. Não percebi ainda. Mas tem colegas, dependendo do nicho, que tem que ter a foto, que tem essa importância, tá? E que fica totalmente claro quando não tem a foto que teve alguma coisa aí errada. Outra coisa que também pode ser colocado, utensílios. Pra mim, como é um nicho só, sorvete, os mesmos instrumentos, os mesmos equipamentos que eles utilizam para eles utilizam para todos, né? Um ou outro que se diferencia dependendo do sabor, mas é basicamente todos. Mas, por exemplo, tem nicho que é uma lanchonete, por exemplo, que tem a empada, que tem o bolo, que tem o cupcake, que tem o pastel. Então, nesse caso, para cada um, às vezes tem utensílios que são extremamente específicos, por exemplo, para massa, né? Não sei, tô aqui pensando. O rolo, né, para abrir a massa, enfim.
Às vezes é importante, dependendo do nicho, você também colocar os utensílios, tá? Então, assim, existem vários tipos de ficha técnica? Sim, existe, com certeza, tá? E ela vai variar de acordo com o seu nicho, com a sua necessidade. Eu não posso te falar como é que faz, porque eu teria que conhecer, eu teria que estudar para poder então entender como é que eu poderia fazer uma ficha técnica. Quando o cliente ele me pede, quando eu trabalhava em consultoria, o cliente me pedia, né? Até hoje, às vezes eu ainda faço, mas é raríssimo, é muito, muito, muito raro, porque eu preciso realmente me dedicar à empresa. Mas quando o cliente pedia, eu não conseguia fazer. Não conseguia. Eu tinha que ir lá com ele, eu tinha que entender, eu tinha que pesar o produto dele. Você sabe quanto pesa o recheio? Não. Você sabe quanto pesa a massa? Não. Você sabe quanto dá quando une tudo junto? Não. Então quem tem que fazer esse trabalho sou eu. Então ia lá, pesava, certo? E a partir daí é que eu colocava uma ficha técnica. E qual era, assim, que eu via uma desvantagem? Um funcionário que estava acostumado a fazer de qualquer jeito, ele demorava muito, muito a se habituar a esse novo tipo de controle, a esse novo documentação, né? E doía pra ele, sabe? Ter que mudar o jeito dele fazer, porque cada vez ele fazia de um jeito. Porém, pro dono isso é maravilhoso. Então, para você que está começando agora, pequeno empreendedor, que tem o sonho de ter sua própria empresa com baixo custo e do zero, não deixe de ter esse documento. Comece logo a se preocupar com esse documento, porque é um documento que vai fazer diferença na sua administração, vai fazer diferença para o seu funcionário. Aline, sou eu mesmo que vou começar? Sim, mas vamos abrir a caixinha. Eu sei que você vai começar sozinho. Porém, o que acontece, gente? A gente precisa sempre pensar no futuro. Um dia você vai sair da área de produção, como eu saí. Eu tive que sair porque eu precisei cuidar da parte de controle de qualidade e da parte de gestão financeira. Então, assim, pense grande, sabe? Você tá começando pequeno, tudo bem, todo mundo começa assim, mas uma hora você vai ter que ter um funcionário para te ajudar e ele tem que fazer exatamente como você faz. Ah, Aline, eu tenho tudo de cabeça. Tudo bem que você tem tudo de cabeça. Gente, mas nem todo dia a gente tá num bom dia. Às vezes a gente esquece as coisas. Ontem eu fui fazer a lista de compras, por exemplo. Meu Deus do céu, qual era o preço mesmo aqui desse produto, dessa matéria-prima? Esqueci, me deu branco completamente. Eu faço isso toda semana. Então, assim, não confie na sua cabeça, tá? Não confie que toda vez você vai lembrar a quantidade, que toda vez você vai lembrar a marca, que toda vez você vai lembrar o valor, que não é assim que funciona. Então, desde o início, faça a sua ficha técnica, olhe a sua ficha técnica antes de fazer, você que está começando agora, sabe? Olhe, fique ali olhando, não tem problema nenhum. Muito pelo contrário, isso não está demonstrando que você não sabe, está demonstrando que você é corajoso de estar organizando a sua empresa, de estar começando a sua empresa certo. Faça o certo desde o início. Isso é muito importante, tá? E aí, gente, alguma dúvida? Vamos lá, então. Dica número 6. Qual a ficha técnica ideal para o meu comércio? Então, a ficha técnica ideal para o seu comércio só você sabe me falar. Eu não sei te falar porque eu não conheço o seu nicho. Eu precisaria estudar o seu nicho, eu precisaria ir até o local, pesar tudo, como eu já até falei anteriormente, pesar o seu recheio, pesar a sua massa, pesar a união dos dois, enfim, como eu não conheço, só você pode fazer isso, tá? E essa questão de você fazer tudo certo por ter uma ficha técnica é que vai realmente fazer ter o equilíbrio da tua situação financeira. Então, assim, por experiência própria, se você está começando, gente, não deixa de ter esse documento ficha técnica, tá? Não é que você não sabe fazer o seu produto, é que você precisa pensar sempre em crescer. Então,
qual é a melhor ficha técnica para a sua área, eu não sei te dizer. Como eu falei, a minha, eu demorei 9 meses para fazer, certo? Mas é esse documento que vai te proporcionar, assim, um grau de importância e uma base, uma estrutura para você fazer do seu produto o que você quiser. Você alterar o seu produto, você refazer o seu produto, você inovar o seu produto. A ficha técnica, ela te dá realmente essa segurança, sabe? Tá ali a base, eu sei fazer a base, então é mais fácil eu alterar, é mais fácil eu inovar o meu produto. Então, assim, não deixa de fazer a tua ficha técnica. E se você tá me perguntando qual a melhor ficha técnica pra você, eu não sei te dizer. Eu não sei, até o meu eu demorei 9 meses e o seu eu teria que conhecer o seu produto. Mas, gente, de verdade, se você conhece a sua área, se você conhece o seu produto, não me pergunte, vai lá e faça. Todo mundo é capaz de fazer. Todo mundo tem habilidades e todo mundo tem total capacidade de estudar uma ficha técnica e de entender. Tudo bem, aí vocês podem me falar, Aline, mas é um pouquinho difícil entender, é muito cálculo, é muito número. Eu também acho isso, tá? É por isso que, pra mim, nas lives é muito complicado eu falar de uma ficha técnica inteira. Eu me lembro que quando eu dava aula sobre ficha técnica, eu demorava aulas e aulas, sabe? Pra terminar o conteúdo ficha técnica, porque cada coisinha que tá escrito ali é uma explicação. Inclusive, gente, se vocês tiverem curiosidade, eu já fiz um vídeo que fala da relação de rendimento e fornecedor, que é algo que tem na ficha técnica também. Então, assim, como é que eu vou saber, por exemplo, o rendimento da tua receita, que é algo que tem na ficha técnica? Eu não sei dizer. Qual é o fornecedor que você utiliza para te dar aquela matéria-prima? Eu, Aline, não sei te dizer. Eu só sei da minha realidade, mas da sua eu não sei. Então, você sabe da sua realidade, você tem total capacidade de preencher uma ficha técnica, por mais que seja um pouquinho difícil, mais rápido do que eu, com mais facilidade do que eu, Aline, que não conheço o seu produto. Então, você não conhece ficha técnica, vai estudar ficha técnica, tudo bem, mas você tem uma facilidade melhor de realmente preencher essa ficha técnica do que eu, que não conheço o seu produto. A mesma coisa você, Aline, eu sei fazer ficha técnica, então faz uma de sorvete, você vai saber fazer? Não vai, porque o teu nicho é outro. Conseguem me entender? Então, assim, as pessoas, às vezes, elas me param na rua. Aline, faz a ficha técnica pra mim. Gente, pelo amor de Deus, não é assim, não surge, sabe? Não tem esse tipo de conhecimento e não é algo que vai surgir, né? Eu preciso realmente conhecer o produto, conhecer a estrutura do produto, conhecer o nicho. E não tem, gente, não tem pessoa melhor para fazer isso, a ficha técnica, do que você. Você ganha conhecimento, você diminui o seu tempo, porque quando não tem ficha técnica a gente perde muito tempo. Você ganha segurança, tá? Em ter controle de estoque, controle de compras, controle dos seus fornecedores. Você dá um caminho completo para os seus funcionários, você dá um treinamento completo através da ficha técnica para o seu funcionário. Enfim, eu já até falei de muitas vantagens aqui, mas eu tenho um monte de vantagens para te falar da ficha técnica, sabe? Então, só pelo fato de você se dedicar e você estudar, você não tá perdendo tempo, você tá ganhando, você tá investindo o seu tempo em algo que é pra você. Então, quando você paga, gente, você paga pro outro fazer, você tá perdendo uma oportunidade de conhecer cada vez mais o seu produto, a sua realidade, a sua empresa. Você aumenta a possibilidade de ter controle e você diminui o seu risco. Faça você mesmo, não peça pra ninguém fazer. Faça você mesmo. Se você quiser uma ajuda, é diferente, sabe? É um esclarecimento, uma direção. Olha, eu travei aqui. O que eu faço para ter esse cálculo? Eu simplesmente travei. Ah, tá, vou te ajudar. É assim que faz. Mas sabe, saber de tudo, fazer tudo por você, não é legal, não te aconselho, não faça isso. Não é uma coisa que
vai te trazer benefícios, muito pelo contrário. É só, sabe, ficar adiando o momento de estudar cada vez mais. E é importante você estudar, tá? Vamos lá então, gente. Nós vamos à nossa 7ª perguntinha. Aqui tá escrito: onde você percebe que as pessoas mais erram na ficha técnica? Eu percebo que as pessoas mais erram na ficha técnica em não conhecer qual é o rendimento do produto e também o fornecedor. É por isso que eu fiz um vídeo voltado a isso. Por quê? Porque às vezes o rendimento, ele depende muito de nicho para nicho, entendeu? Por exemplo, o meu rendimento de um balde é 60 bolas. Mas tem gente, por exemplo, que não sabe quantas fatias um bolo dela pequeno, médio e grande tem, certo? Então, as pessoas querem fazer uma ficha técnica sem conhecer o peso de uma fatia de bolo que é oferecida ao cliente. Precisa pesar. Eu tenho a medida de cada um, da casquinha, do cascão, do copo pequeno, do copo grande, dos isopores. Então a pessoa, ela quer fazer ficha técnica, mas ela nunca pesou um produto. Ela não sabe quanto aquela receita rendeu. Então ela não sabe. Por exemplo, ela colocou 1 kg de trigo, 200 de manteiga, 4 ovos, não sei quanto de óleo. Ela não sabe, por exemplo, dizer qual é o peso daquele bolo todo, sabe? Quantas fatias deram, o peso de cada fatia. Ela não sabe informar. Ou seja, gente, ela não sabe realmente o rendimento. Ela não consegue entender o rendimento dela. E eu acredito que esse seja, assim, um dos maiores erros. E principalmente, por exemplo, quem trabalha com carne. Eu já fiz esse vídeo, vocês podem ir lá. O rendimento, para quem não sabe, é simplesmente o fator de correção que a gente estuda muito na faculdade, mas vocês já devem ter ouvido falar. Quem nunca ouviu falar, o fator de correção, o FC, é o rendimento. Então, assim, é o líquido dividido pelo bruto. Então, por exemplo, quem trabalha com proteínas, o bruto, por exemplo, é, sei lá, 30 quilos. Mas depois que você limpa, que você tira a gordura, que você tira a pele, enfim, que você faz uma limpeza correta, ele não é mais 30 quilos, ele é 27, 28, não sei, tô aqui imaginando. Então, assim, quanto rendeu, sabe? Não sabe. A pessoa realmente voa e não sabe me dizer quanto rendeu. Então, é por isso que, às vezes, quando eu trabalhava na área de consultoria, eu precisava ir lá fazer tudo isso e falar para a pessoa que ela precisava entender, sim, do rendimento, porque ela precisava entender quantos clientes ela poderia vender com uma receita. E o mais importante, o fornecedor. Ah, Aline, meu fornecedor é esse, pronto, acabou. Mas você sabe, eu demorei, por exemplo, do coco, eu demorei muito a achar um fornecedor. Porque ele não satisfazia as minhas necessidades. Ah, tinha um fornecedor aqui que me gerava pouca quantidade, sabe? Aí eu tinha que pedir mais, ou então chegava atrasado. Tudo isso, gente, influencia muito no teu processo de produção. Então, assim, se o fornecedor ele traz uma peça de carne, por exemplo, que é de 30 quilos, mas é toda cheia de gordura, toda cheia de pele, e você não vai usar aquilo, você não precisa ficar com ele. Você precisa fazer o teste com outros fornecedores, entende? E o que as pessoas não entendem? Ah, mas o outro é mais barato. Sim, o outro é mais barato, mas ele vem cheio de coisas que você tira. A pele da carne, a gordura. E o outro que te vende mais caro, o rendimento é maior. Por quê? Porque a carne vem mais limpa. Então, assim, o que eu acho que as pessoas mais erram o rendimento, não saber, realmente não saber do seu produto, zero conhecimento do seu produto e não entender o grau da importância desse rendimento e do fornecedor. Conseguiram entender, gente? Aí nós vamos à nossa 8ª perguntinha. É possível fazer um teste para saber se deu certo a ficha técnica? E se não der certo, o que devo fazer? Gente, como eu falei para vocês, vou repetir agora.
Eu demorei 9 meses para fazer uma ficha técnica. Por quê? Porque eu estava estruturando o meu negócio. Eu estava estruturando uma formulação ideal, que o meu cliente gostasse, que eu gostasse, que meus funcionários gostassem, que eles se sentissem realmente atraídos por fazer um marketing, fazer uma propaganda, falar para o cliente o que vai ali. Então tudo isso tem que estar alinhado, porque todo mundo tem que conversar o mesmo assunto, falar a mesma língua. Então assim, eu tive muitos problemas para chegar à minha formulação. Sim, tive, mas eu não desisti. Então, para você que está começando agora, para você que está tentando não, né? Você quer entrar na área de alimentos, no nicho alimentos, você quer ter a sua própria empresa com baixo custo, começando do zero. O que eu te falo, tem que ter a ficha técnica. A partir do momento que você faz a ficha técnica, e eu já falei, você é capaz de fazer a ficha técnica, porque você conhece seu produto, você vai lá e faz. A partir desse momento é só alterar, gente. Ah, não ficou bom isso, eu vou lá e altero. Ah, não ficou bom aquilo, eu vou lá e altero. Ah, Aline, mas e aí? Eu vou ter, porque não deu certo, eu vou ter que toda hora imprimir? Não! Vai lá, coloca de caneta, coloca uma observação. Eu me lembro que teve uma fase que era só caneta, que eu nem digitava mais. Eu ia lá, colocava a caneta e depois de um mês eu ia e digitava tudo de novo. E no outro mês digitava tudo de novo. Por quê? Porque não estava do jeito que eu queria. Não é que não estava dando certo. No início não deu certo mesmo, de jeito nenhum. Mas eu precisava cada vez mais aprimorar a minha fórmula. Então, com a ficha técnica que eu já tinha, o que acontecia? Eu só ia lá e tinha essa nova formulação que os próprios funcionários me perguntavam: Aline, a gente pode alterar isso, a gente pode alterar aquilo, eu acho que dá para fazer isso. E alinhava todas as opiniões dos clientes com as nossas opiniões aqui. E aí a gente já tinha ideia do que fazer. Só que com a ficha técnica já na base, já estruturada, a gente só fazia alterar uma coisinha ou outra para fazer o teste. E até que uma hora deu certo, tá? Aí você pergunta, e se não der certo, o que fazer? Gente, tem que tentar até dar certo, porque senão eu não teria formulações boas, maravilhosas, que os clientes gostam hoje. Foi tentando e não foi fácil. 9 meses, vocês sabem, é um filho, né? 9 meses tentando chegar à formulação que hoje nós temos. Então, assim, não é algo do dia pra noite, é algo que você precisa investir. E a dica de ouro que eu te dou, você que tá começando, que quer ter uma empresa do zero com baixo custo, começa a ter a ficha técnica desde o início. Porque se você não tiver, mais você vai gastar de matéria-prima, de ingrediente. Porque você nunca vai saber se é... Gente, a gente não sabe de tudo e não confia na cabeça que você vai lembrar de tudo. Ah, semana passada eu usei 1 quilo. Será que foi mesmo 1 quilo? Agora eu vou usar meio? Não confia. Faz a ficha técnica desde o início. Ah, Aline, mas se não der certo eu não tô perdendo. Você só vai perder se você desistir. É a única forma de perder. É quando você desiste. E desistir da ficha técnica é risco. Porque é a ficha técnica que te diz o caminho certo para você ter um controle financeiro da sua empresa que está começando. Controle de compras, controle de estoque, direcionamento do funcionário, um caminho para ele fazer. O cliente, certo? Que quer sentir sempre o mesmo gosto. Então, gente, se não der certo a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta vez, continua. Você vai chegar numa formulação correta. Principalmente a dica que eu te dou, se você estudar cada vez mais, se você se empenhar, cada vez mais, certo? Se você estudar cada vez mais o seu nicho, isso é importante. Então, assim, eu espero que vocês tenham entendido que a ficha técnica, ela é assim, a gente começa a fazer teste. Não tem jeito, não tem outro caminho, mas ela é importante. Tem alguma perguntinha, gente? Vamos lá. Por onde você inicia a fazer uma ficha técnica do zero? Você tá abrindo a empresa agora,
você tá entendendo agora como é que funciona uma empresa, como é que você faz? Primeiro você tem que ver qual é o tipo de modelo de ficha técnica que vai se encaixar para você. Quando eu tinha, por exemplo, uma lanchonete saudável, antes de ter a sorveteria, eu tinha um modelo de ficha técnica, que era o que se encaixava melhor para mim. Hoje em dia eu tenho outro modelo de ficha técnica e são dois. Um para a área de produção e outro para mim, para o financeiro, onde tem um monte de cálculo lá, né, quanto é cada produto. E da área de produção tem modo de preparo, quantidade, né, produto, enfim, né, cada um tem o seu interesse diferente. Então a primeira coisa é você observar qual ficha técnica vai se encaixar dentro da sua realidade, e eu não sei te responder isso, tá? Só você, com o seu conhecimento, vai saber responder. Eu já tive, por exemplo, momentos que me chamaram realmente para fazer a ficha técnica e a pessoa não sabia me dizer nada. Isso é um risco. Eu não sei se a pessoa, por exemplo, tinha controle do que ela ganhava. Eu acho que não, gente. Eu acho que não tinha. Mas eu tive que passar mais de uma semana para conhecer a rotina, conhecer o nicho e entender qual seria a ficha técnica mais adequada para aquela cliente, para aquele produto, para aquele nicho. Então, assim, quanto antes, quanto mais breve possível você tentar fazer a ficha técnica, antes, o mais breve possível, você vai entender qual ficha técnica se encaixa dentro da sua realidade. Então, também é um tempo de investimento, tá? Você não tá perdendo, você tá investindo. Tá perdendo nada, tá investindo. Só deixa de ganhar quando você desiste de fazer as coisas certas. Então comece certo. Aline, eu vou pegar e vou logo fazer a ficha, vou pegar o modelo da internet e vou logo fazer. Você tem plena capacidade de pegar o modelo da internet, entender, estudar e observar o que pode realmente se encaixar dentro da sua realidade ali, o que não pode, o que você pode modificar dentro daquele modelo base, mas não significa que você vai usar, ok? Então essa história, tem um modelo de ficha técnica aí, me empresta, não é correto, porque inclusive eu posso estar induzindo o meu colega ao erro, e a culpa é minha, porque eu sei do meu produto, eu sei que aquela ficha técnica serve para mim, mas para ele eu não sei. Quem entende de ficha técnica sabe disso. Então não vão induzir o coleguinha ao erro, tá? Vocês têm alguma pergunta, gente? Vamos lá. Então, gente, vamos terminando por aqui. Esse foi o programa Pequeno Empreendedor. Meu nome é Aline e aqui nós abordamos e discutimos temas de como você pode iniciar sua empresa do zero com baixo custo. O tema de hoje foi mais um segredo da ficha técnica que muita gente não sabe. Se você também tem dúvida, assiste o vídeo, vai ficar disponível para você e depois me manda todas as perguntinhas. E até o próximo vídeo.